Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso daqui. A primeira coisa é tentar decompor esta quadrática. Primeiro, esta quadrática tem raízes reais ou complexas? Isso é uma primeira coisa. Então, eu olho para o discriminante e eu vejo que as raízes são reais. Então, eu trabalho para encontrar as raízes disso tudo aqui. Então, quem são as raízes? Para poder justamente decompor esse denominador. Então, as raízes são mais 1, mais ou menos 1, mais 4AC, 24, portanto, isto é 5 sobre 2. Então, eu tenho as raízes 3 e menos 2. Ok? 3 e menos 2. Então, eu vou reescrever esse x de S da seguinte forma. Então, eu sei que o denominador pode ser escrito como S menos 3 e S mais 2. Certo? S menos 3, S mais 2. E eu tenho aqui 2S menos 3. Então, já usando frações parciais, eu sei que eu posso escrever isto da seguinte forma, S mais 2. Tá? Então, eu sei que A, S mais 2, mais B, S menos 3, é igual a 2S menos 3. Ok? Então, aqui é fácil encontrar os valores de A e B. Por exemplo, se eu substituo... Bom, eu posso resolver o sisteminha ou facilmente substituir S igual a menos 2 dos dois lados. E eu tenho menos 5B igual a menos 4 menos 3 menos 7. B igual a 7 quintos. E se S é igual a 3, esse se anula, eu tenho A, 5A igual a 3, ou seja, A igual a 3 quintos. Então, eu tenho esta decomposição, A é 3 quintos, B é 7 quintos, e agora sim, eu olho na tabela. Obviamente, o número não importa, esse 3 quintos, né? Porque vem para fora da inversa. Quem é a função na tabela que tem por transformada de Laplace 1 sobre S menos 3? Então, se a gente olha, consultem a tabela. Aliás, para a aula é muito importante vocês acompanharem os problemas com a tabela na mão, até para aprender a utilizar a tabela. Então, vocês veem lá que 1 sobre S menos A está, a inversa desta função é elevado a AT. Tá certo? Então, está lá na tabela isso tudo aqui. Então, eu escrevo que a inversa, portanto, do x de S, que é isso tudo aqui, isso é o x de S, é o xzinho de t, a solução que eu procuro, que é igual a 3 quintos e elevado a 3t, mais 7 quintos e elevado a menos 2t. Então, sai direto agora da tabela, certo? Obviamente que resolvendo com os métodos anteriores, em 2 linhas vocês matavam esse problema, não tinha que passar por tudo isso. Mas é justamente para ilustrar a ideia de Laplace, como que se chega à solução, ok? Quero fazer mais um problema ligado aí a Laplace, a derivada. E que na realidade vai ser útil mais para frente quando nós dermos uma olhada em frações parciais. Então,
Eu quero calcular a transformada dessa função, tá? E utilizando o teorema da derivada. Na realidade, eu vou utilizar 2 vezes o teorema da derivada. Então, vamos lá. Quem é a primeira derivada? Primeira derivada é a derivada de t, seno de kt, mais t, k, derivada do seno, cosseno de kt. Eu já tirei o k aqui. Vejam, se eu quero calcular a transformada de f de t, calcular a transformada de f', eu ainda tenho um problema aqui, tão difícil quanto esse. Tá certo? Então, eu derivo novamente. F, 2 linhas de t. Derivada k, cosseno de kt, mais k, cosseno de kt, regra do produto, derivei o t. Agora, eu derivo o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, menos t, k, seno de kt vezes k. Então, eu tenho k ao quadrado aqui. Opa, aqui melhorou, porque eu tenho, apareceu novamente o t seno de kt. Então, vejam, se eu utilizo o teorema da derivada, olha o que acontece. A transformada da segunda derivada, nós já vimos, é s ao quadrado, a transformada de f de t, menos s f de zero, menos f' de zero. Eu vou usar o teorema da derivada. Então, quem é a transformada de f 2 linhas? É a transformada disso. Bom, este com este é a mesma coisa que 2k cosseno de kt. Então, isso daqui é 2k cosseno de k vezes t. Então, quem é a transformada? Está na tabela. 2k é um número. Então, eu vou calcular aqui esta transformada. Então, eu tenho 2k, derivada do cosseno é s sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. E agora, eu vou calcular esta derivada. Não tem como. Então, eu simplesmente deixo t seno de kt. É isso que eu quero calcular. Mas eu não sei como calcular ainda. Isso é igual a s ao quadrado transformada da minha função, ou seja, transformada de t seno de kt. Menos s f de zero. Quanto que é o f de zero? Quando eu substituo zero aqui, zero. S vezes zero. Quanto que é o f' de zero? Seno de zero, zero. Aqui, zero dá zero. Menos zero. Calculei ou não calculei a transformada de t seno de kt? Basta escrever esse termo para cá e isolar a transformada que eu tenho uma expressão em S. Então, passando este termo para cá, aqui eu acho que eu esqueci de um quadrado, né? Aqui tem um quadrado. Menos k ao quadrado. T seno de kt. Ok, então eu tenho que essa transformada t seno de kt é igual a quem? A 2k ao quadrado mais k ao quadrado. Só que aqui eu tenho multiplicando s ao quadrado mais k ao quadrado, porque eu passei este termo para lá. Então, menos k ao quadrado virou mais k ao quadrado. Agora, eu simplesmente faço dividindo e aparece o quadrado aqui, calculando a transformada de t seno de kt. Tá? Então, é uma forma de utilizar o teorema da derivada. E, por último, tem uma função importante aí nas aplicações, que eu quero usar a extensão do teorema
esta daqui, função escada. Como que é essa função escada? É definida assim. Ela é descontínua em todos os inteiros não negativos, ela sofre uma descontinuidade. O salto é sempre de 1. Então, ela é definida no 0 como sendo 1, no 1 como sendo 2 e assim por diante. Então, aberto aqui, aqui fechado e assim por diante. Tá? Eu quero a transformada de Laplace dessa função. Ela está definida para t positivo, então eu sei que a transformada, esta é minha f de t. Então, como que eu calculo? Bom, eu sei que a transformada de f', quem que é a derivada desta função? Quem é a derivada? É o zero, porque é tudo constante, então derivada zero. Então, a transformada de f' é zero, porque f' é igual a zero, a função constante zero. Apesar de não estar definida a derivada nesses pontos, eu posso definir como sendo zero. Então, transformada de f' é zero, mas pelo teorema é S transformada da f menos f de zero. Menos aqui, ó, nós colocamos aqui em cima, menos esse somatório de I igual a 1 até infinito, de E elevado a menos STI, J de TI. Bom, cada salto, o J de T1 aqui é 1. Cada um deles, J de T2, é 1. Todos são 1. Então, J de TI é 1. Ok? Então, o que nós temos aqui? Eu gostaria de calcular o f de zero, eu sei que é 1. Ok? E eu gostaria de calcular justamente esta transformada de f. Então, eu preciso trabalhar com esta soma. E esta soma, nós fazemos assim. Quem que é o TI? T1. Quem que é o T1? O T1 é justamente, para este exemplo, T1 é 1, T2 é 2, T3 é 3 e assim por diante. Então, eu posso olhar para essa soma e reescrevê-la assim. E elevado a menos S n de n igual a 1 até infinito. Tá? Por quê? Porque os TIs são inteiros, né? E aqui eu vou usar um resultado que nós vamos... Ou vocês já viram... Eu acho que vocês já viram no ensino médio, mas nós vamos provar daqui a algumas aulas, que é a soma da PG infinita, né? A série geométrica. Então, nós sabemos que x elevado a n igual a zero até infinito, com módulo de x menor que 1, que esta soma é 1 sobre 1 menos x. Então, vamos aceitar isso como sendo a soma dessa PG infinita. Vamos aceitar isso, que é fácil de provar, aliás, nós vamos ver daqui a algumas aulas, e usar neste exemplo. Aqui é de n igual a 1, mas como eu tenho este termo, menos 1 menos isso, eu posso... Isso é a mesma coisa que a série de n igual a 0, quando n é 0, isto vale 1. Eu coloco 1 para dentro. De e elevado a menos s elevado a n. Então, o x é elevado a menos s, que é menor do que 1. Então, esta soma vale
1 sobre 1 menos e elevado a menos s. E, portanto, eu já sei este lado, eu sei que S transformada de F é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos S. E agora eu passo esse S dividindo. Passa o S dividindo. E eu tenho a transformada da função escada. Tá certo? Então, é novamente esse jogo de usar o teorema da derivada. Ele é bastante útil. Ok. Agora nós veremos outras propriedades. Então, aqui a gente fecha um tema, né? Que é o teorema da derivada e suas aplicações. E essencial a aplicação das equações diferenciais, que é para isso que a gente está desenvolvendo a técnica. Agora, nós vamos começar com uma série de outras propriedades, na realidade mais simples até de provar, e todas baseadas aí na definição, que é o teorema da integral, da transformada da integral. Frações parciais eu vou só rever com vocês o tema. Então, vamos lá para o próximo teorema. Transformada da integral. Gente, se a derivada tem o efeito de multiplicar, a transformada da integral vai dividir. Nós multiplicamos por S na derivada. Para a integral, nós vamos ter o efeito de dividir. Então, ok. Ótimo. Então, suponha seja f de t contínua por partes e com ordem exponencial. Quando t vai para infinito. Então, eu posso dizer o quê? Que a transformada da integral de 0 a t de f de tal de tal, quem que é isso? Quem que é a transformada da integral? Então, olha, a ideia é muito simples, tá? Muito simples. Se eu chamo g de t, antes de eu dizer quem é, só para vocês verem como é fácil este cálculo. Se eu chamo g de t igual a esta função definida por integral, que é f de tal de tal, pelo teorema fundamental do cálculo, esta função é contínua e a sua derivada, g' de t, é justamente f de t. Ok? Essa é a derivada pelo teorema fundamental do cálculo. Bom, então o que eu faço? Eu aplico o teorema da derivada, que eu já sei como aplicar, tá certo? Então, eu sei que a transformada de g' de t é igual a S transformada de g de t menos g de zero. Agora, quem é g de zero? A integral de 0 a 0, 0. Então, g de zero aqui é 0. Transformada de g de t é exatamente quem eu quero calcular.
E eu descobri que a transformada de G de T é a transformada de G', que é a transformada de F de T. Então, eu passo esse S dividindo para o outro lado. Então, eu tenho que isto é 1 sobre S transformada de F' de T. Ou seja, F de S sobre S. Ok? Então, a transformada da integral de F é a transformada da F dividido por S. Tá? E esse teorema tem várias aplicações úteis. Uma delas eu vou colocar aqui. Ou seja, quando tanto no teorema da derivada quanto neste, é interessante olhar para as propriedades na sua forma inversa. Por quê? Qual é a dificuldade de nós calcularmos, via o método de Laplace, a solução de uma equação diferencial? Vocês concordam que este cálculo é direto? Que a dificuldade está sempre em voltar? É mais difícil voltar, porque pegar a equação e jogar dentro de Laplace é automático. Você usa o teorema da derivada, acabou. Agora, voltar é que exige criatividade, né? Exige um trabalho mais cuidadoso. Ou seja, como que eu posso simplificar a expressão para poder enxergar quem é a inversa? Tá certo? Então, isso dá mais trabalho. Então, estas propriedades, como esta que eu acabei de colocar aqui, é interessante olhar para esta propriedade na forma inversa, porque é quando vocês mais vão ter dificuldade com Laplace, é na inversa. Então, o teorema da integral na sua formulação inversa, quem que é? É a inversa de F de S sobre S, é a integral. Então, continuando ali o teorema, eu sei que a inversa de F de S sobre S é a integral de 0 a T de F de tal de tal. E o que é importante nestas inversas é saber que o F está sempre ligado ao F'. Ou seja, o F grande é a inversa do F'. Tem que sempre ter isso presente em todas as fórmulas que eu trabalharei. Atenção a esse fato, sempre. Eu tenho que identificar F' com a sua transformada, senão eu não sei usar as propriedades. Então, suponha que eu tenha a seguinte inversa que eu quero calcular. Calcule a inversa desta função. O que eu faço? Eu olho, será que dá para aplicar esta propriedade? O que eu preciso para aplicar esta propriedade? Isolar um S no denominador. E mais, uma vez que eu isole o S no denominador, eu tenho que olhar para o numerador e saber quem é o F'. Então, vamos lá. Eu vou olhar para... Isola o S aqui e olho para o numerador. 1 sobre S menos 3. Esse é o F de S. Será que eu sei quem é o F' associado a este? Bom, acabamos de ver em algum lugar ali, ó. 1 sobre S menos a inversa é o E elevado a T. Então, eu conheço o F', está na tabela isso daqui. Então, eu posso aplicar direto o teorema, que isto é igual à integral de 0 a t, o F' é elevado a 3t, elevado a 3 tal. Eu só tenho que mudar a variável para tal, de tal. Então, vejam, esta conexão é crucial.
Eu preciso saber a inversa para poder aplicar o teorema. Agora, pronto. Agora é conta e elevado a 3 tal sobre 3, calculado de 0 a t, e elevado a 3t sobre 3 menos 1/3. Ok? Então, calculei a inversa disso daí. Suponha que eu tivesse a seguinte, incrementasse esse problema. Em vez de 1 sobre s menos 3, eu tivesse 1 sobre s ao quadrado s menos 3. Dá para calcular? Tem um quadrado agora. Como que eu faço? Eu aplico 2 vezes o teorema da integral. Eu já sei quem é a inversa deste. Então, se eu quero calcular, então, outro exemplo. Suponha que o exemplo dado fosse, calcule a inversa agora de s ao quadrado s menos 3. Eu simplesmente teria que usar o teorema 2 vezes. Eu isolo o s aqui no denominador e a minha função agora é 1 sobre s menos 3. Felizmente, eu acabei de calcular a inversa disso daqui. Então, isto é igual a integral de 0 a t, e o f, agora ligado a essa daqui, é este daqui, eu já calculei. Acabei de calcular. Então, eu tenho elevado a 3 tal sobre 3 menos 1/3 de tal. E agora é só calcular essa integral. Eu usei o teorema da integral 2 vezes. Tá? Então, eu tenho elevado a 3 tal sobre 9 menos 1/3 de tal, calculado de 0 a t. Isso é igual elevado a 3t sobre 9 menos 1/3 de t menos 1/9. Então, está aí a transformada inversa desta função. Pode... Ah, aqui, obrigada. Aqui é d tal. Obrigada. Em cima eu troquei? Ixi, desculpa, d tal. Estou integrando de acordo com essa nova variável, d tal. De 0 a t. Usar o teorema da integral é o seguinte, se eu preciso, principalmente na formulação inversa, eu preciso identificar um s no denominador e conhecer a inversa do numerador. Aí pronto, porque aí é só integrar. Bom, um outro teorema importantíssimo que nós vamos utilizar bastante é o teorema da translação em S. E o que diz esse teorema da translação em S? Da translação em S. Atenção aqui que eu quero S. Ok? Esse teorema diz o seguinte, que o efeito que Laplace tem quando uma função f de t é multiplicada por e elevado a at, o efeito que Laplace tem é de translação na variável s. Ou seja, isto daqui nada mais é do que f de S menos A. Esse é o efeito. Ok? Vamos ver, checar se isso de fato é verdade. Quem é f de S menos A? Isto é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos, em vez do S, agora eu tenho S menos A.
Ou seja, eu estou substituindo em f de s, no lugar do s, s menos a. E agora eu olho para esta integral e vejo que essa exponencial é a mesma coisa que e elevado a menos st vezes e elevado a t. E aí sai a definição de transformada da exponencial vezes a função. Então, isto é igual a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st elevado a at f de t dt. E isto multiplicado pelo e elevado a menos st é, por definição, a transformada de e elevado a at f de t. Então, provamos que, de fato, a transformada de uma função, quando multiplicada por e elevado a t, tem esse efeito de translação. Isso é fantástico, porque vocês duplicam o número de funções na tabela que vocês sabem calcular, né? Se eu sei a transformada do cosseno, então, exemplos. Eu sei que a transformada de cosseno de kt é igual a s sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. E agora, eu sei a transformada de e elevado a t, cosseno de kt. Qual que é o efeito disso em S? Eu vou transladar o S por A. Eu tenho esse A, então aqui vira S menos A ao quadrado, mais K ao quadrado. Então, onde tem S, o S sofre uma translação. É isso que nós acabamos de provar. Tá certo? Isso é muito útil nos problemas. Vamos ver um exemplo. Esta equação diferencial. Novamente, um exemplo que nós não deveríamos resolver por Laplace. Porque é um exemplo com uma equação característica, eu resolvo em 2 segundos. Mas, para ilustrar Laplace, nós vamos resolver esse. Ok? Então, vamos lá. Então, exemplo, passa toda a equação por Laplace. S ao quadrado, x de s, menos sx de zero, menos x' de zero, mais 6x de s, menos x de zero, mais 25x de s. Tudo isso é zero. Então, juntando os termos em x de s e fatorando x de s, eu tenho s ao quadrado, opa, aqui é 6s, mais 6s, mais 25, x de zero é 2, x' de zero é 3, e aqui eu tenho 2. Portanto, eu passo esses termos para o outro lado, eu tenho 2s, menos 3, menos 2, menos 5, mais 5. Ok? E, portanto, x de s igual a 2s mais 5, dividido por s ao quadrado mais 6s mais 25. Gente, é a mesma ideia. Precisamos simplificar o denominador, para tentar identificar algo na tabela. Vejam que aqui o discriminante é o quê? Negativo. Portanto, isto trata-se de uma quadrática irredutível. Então,
eu reescrevo, completando quadrados, eu posso escrever isto olhando para estes dois termos, escrever como S mais 3 ao quadrado. S mais 3 ao quadrado é S ao quadrado mais 6S mais 9. Então, eu tenho que somar para dar 25, 16. Ok? E no numerador, eu tenho 2S mais 5. Eu quero utilizar o teorema da translação em S, porque eu noto que aqui tem uma translação. Só que aqui não está transladado por 3. Mas aí, aqui é uma questão de trabalhar com os números e ajustar a álgebra para conseguir a translação. Em 3, em menos 3. Então, como é que fica isso? Olha, eu tenho 2, vou colocar assim, S mais 3. Por quê? Porque aí eu tenho 2S mais 6, tá certo? E, portanto, eu tenho que subtrair 1. Eu consegui esse ajuste, porque as constantes eu não me preocupo. Ok? E aí eu tenho dividido por S mais 3 ao quadrado mais 16. Então, eu divido isto em 2S mais 3, S mais 3 ao quadrado mais 16, menos 1 sobre S mais 3 ao quadrado mais 16. Eu dividi em 2. Por quê? Porque esta primeira parte lembra exatamente quem? A transformada S ao quadrado, a menos esse 2, que vai para fora. Quem que é a inversa disto daqui? Quem é a inversa disto? Na tabela, nós vemos que isto é o K ao quadrado, que é 4. Portanto, isto é o cosseno de 4t. Essa que é a inversa. E quem que é a inversa deste transladado? Tira o 2 para fora. E elevado a menos 3t, cosseno de 4t. O efeito da translação, olha só, o efeito da translação é multiplicar por e elevado a t. Então, agora, a inversa de 2S mais 3, S mais 3 ao quadrado mais 16 é elevado a menos 3t, esse 2 foi para fora, cosseno de 4t. E a mesma coisa eu faço com a inversa de 1 sobre S mais 3 ao quadrado mais 16. Bom, para isto ser o seno, eu preciso de um 4, porque a fórmula para o seno é S ao quadrado mais K ao quadrado. A inversa disto é o seno de K vezes T. Então, colocando 4 aqui, portanto, se eu tenho que colocar um 4, eu divido por 4. E aí, esta inversa é 1/4 e elevado a menos 3t, seno de 4t. Portanto, calculando este menos este, é justamente o xzinho de t. Então, xzinho de t, para este exemplo, é igual a 2 elevado a 3t menos 3t cosseno de 4t menos 1/4 elevado a menos 3t seno de 4t.
essa é a solução já calculado os dados iniciais. Tá certo? Então, vejam, nós precisamos, neste caso, olhar para simplesmente completar, né, essa quadrática irredutível. Mas por que eu completei dessa forma? E só para finalizar, eu vou recordar algo que vocês já viram no cálculo 1. Que é a função racional P de S sobre Q de S pode ser decomposta via frações parciais se o Q de S é um fator linear, e aqui o fator linear que eu coloco é S menos A, com multiplicidade K, tá? A multiplicidade que eu tenho para esse fator é K. Como é que eu decomponho a fração parcial? Eu escrevo A1 sobre S menos A, mais A2 sobre S menos A ao quadrado, até chegar na multiplicidade AK sobre S menos A elevado a K. Agora, a outra possibilidade, isto vocês já viram lá no cálculo 1, a outra possibilidade é que em QS apareçam os fatores quadráticos irredutíveis. Q de S é quadrático irredutível, como naquele exemplo. É uma quadrática irredutível com multiplicidade K. Com multiplicidade K. E como que é a quadrática irredutível? É da forma S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, suponha que essa quadrática apareça com multiplicidade K. Eu faço exatamente a mesma coisa na decomposição, apenas o numerador muda, né? Então, eu tenho A1S mais B1 dividido por essa quadrática mais A2S mais B2 dividido pela quadrática ao quadrado, a quadrática irredutível, aqui o importante é que é ao quadrado, mais até chegar na multiplicidade K, e aí eu tenho AK vezes S mais BK, S menos A ao quadrado, mais B ao quadrado, e agora também K. Então, vai aumentando a potência desse denominador. Esse é o método de frações parciais que vocês já viram lá no cálculo 1. Só para a gente ter aí registrado, porque nós vamos utilizar essa decomposição. Aqui não foi necessário, mas nos problemas, nos exercícios, aparecem quadráticas irredutíveis e fatores lineares. O que é importante? Qualquer função racional, o denominador pode ser decomposto em fatores lineares com multiplicidade K vezes fatores quadráticos irredutíveis com uma outra multiplicidade. Tá? Isso, ou seja, sempre é possível essa decomposição.